O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, passou a primeira noite em casa porque ele deixou a prisão em Brasília. Mesmo em casa, ele tem de fazer uso de uma série de medidas cautelares, como, por exemplo, usar tornozeleira eletrônica. Isabel Mega, nos conte tudo, por favor, sobre essa notícia. Elisa, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses inquéritos que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado, Mauro Cid, portanto, pode retornar à casa, mas a casa dele, mas como você disse, tem uma série ali de regrinhas que ele já, de certo modo, estava habituado, porque já tinha sido preso antes e libertado antes. Ele só foi preso novamente depois do vazamento daquele áudio em que ele fazia uma série de críticas à atuação da Polícia Federal e à do próprio ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, ele, além da tornozeleira, que é das regras mais importantes em situações do tipo, da liberdade provisória, ele que teve a delação premiada mantida também não pode utilizar redes sociais, não pode se comunicar com outros investigados nessa série de inquéritos. A gente está falando do inquérito das joias, do inquérito da falsificação do cartão de vacinas, das investigações também a respeito de uma tratativa golpista após as eleições de 2022. Então, ele não pode falar com nenhum dos outros investigados em todas essas apurações feitas pela Polícia Federal, com exceção, do próprio pai, general Lorena Cid, e também de outros familiares, esposas, filhas dele, que também constam, por exemplo, no inquérito a respeito da falsificação dos cartões de vacinação. Além disso, ele também está proibido de deixar o país, então qualquer movimentação dele tem que ser comunicada às autoridades. Ele também não pode, ele precisa, na verdade, comparecer semanalmente também à justiça. É uma rotina que ele também já estava, de certa forma, adaptado ali na vara de execuções penais aqui de Brasília, no centro da capital federal, essa vara fica, então ele também tinha que prestar esse compromisso, Vou lembrar para vocês aqui rapidamente, antes da gente ouvir o advogado de Mauro Cid, o Dr. César Bittencourt, falei do vazamento do áudio, Ele falava justamente que a sentença de Alexandre de Moraes já estava dada. Esse foi o ponto mais sensível. A defesa adota um tom de desabafo, mas diz que Mauro Cid, de certa forma, se arrependeu um pouco dessas declarações. Vamos acompanhar. É um ser humano, Tem pressão, tem passado, tem futuro, olha para cima, vê os outros indo embora e ele parado aqui. De repente o cara fala bobagem. Então, imagino eu que foi numa circunstância mais ou menos assim, que ele falou com um amigo, eu não lembro exatamente quem, mas tem 3 ou 4 possíveis, e desabafou por ali. E o amigo, com ou sem maldade, falou com outro amigo, e você sabe como é que é amigo com amigo e amigo, que vai parar. Não tem uma proibição de usar o celular, O senhor deu alguma orientação para ele tomar certos cuidados, depois de tudo que aconteceu? Teve alguma conversa nesse sentido? Isso nós já tivemos de cara, Muitas vezes ele mesmo, pisei na bola, é lógico que pisou. Tá então o advogado falando, Mauro Cid não sabe para quem fez desabafo. Nesse momento, Pedro, a articulação da defesa faz parte do jogo, eles vão fazer de tudo para poder facilitar ou diminuir ali a quantidade de questões penosas para Mauro Cid e estão usando o discurso para isso. Naquele momento, quando ele foi preso, no dia 22 de março, a grande pergunta, a grande expectativa no meio jurídico era: será que ele vai, diante de Alexandre de Moraes, em juízo, confirmar aquilo que foi dito no desabafo, naquela gravação revelada pela revista Veja? Porque se ele confirmasse em juízo aquilo que ele disse na gravação, de que ele não foi de forma espontânea fazer a delação, aí toda a delação e tudo que foi investigado até agora cairia por terra. Porque se ele descumprir alguma parte do acordo feito com a Polícia Federal em algum momento, Elisa, ele então ficaria ali, ele pode perder os benefícios, mas a delação continua valendo e tudo que veio depois da delação, porque a delação abriu um caminho para a investigação. Então, depois da delação, você teve outras oitivas, outros depoimentos, veio à tona aquele vídeo da reunião ministerial, a investigação avançou muito. Então, mesmo que ele descumpra alguma parte do acordo, que ele perca os benefícios, segundo os advogados com os quais eu conversei, a delação continua valendo.
porque é considerado um acordo leonino a delação premiada. Uma das partes sempre vai estar em desvantagem, que é a parte do delator. Mas ali ele reafirmou que ele foi de livre e espontânea vontade fazer essa delação, quando ele foi conversar com o Alexandre de Moraes. Mesmo assim, acabou sendo preso e ficou preso desde o dia 22 de março. Portanto, preservou-se ali tudo o que foi feito até agora. A delação continua de pé, porque quando surgiu aquela reportagem da revista Veja, muitos bolsonaristas comemoraram, acharam que aquilo ali poderia ser o começo do fim desse calvário do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não. A delação continua de pé, ele reafirmou novamente de que foi de livre e espontânea vontade, agora fica com a tornozeleira eletrônica, não é uma novidade, como disse a Isabel Mega, ele já passou por isso, vai passar por isso novamente, vai ficar agora em casa e está vendo todos os outros envolvidos livres. Pois né? é. Como disse o advogado dele, é só ele que está pagando a pior parte dessa fatura até agora.